Bom, obrigado, Clarice. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande poder falar aí do Bulldog Campeiro. Na verdade, eu vou contar a história da raça, uma história recente, tá? Com 21 anos agora. Eu participei ativamente dessa história, fui testemunha, colaborei um pouco com a raça, e eu represento aqui hoje um grupo grande de criadores que tiveram, durante toda essa trajetória, junto conosco, e recentemente também fizemos mais uns esforços concentrados em prol da raça. Então, eu estou aqui representando esse grupo de criadores. Um agradecimento muito grande à CBKC pela oportunidade. Então, vou começar a apresentação, que vai falar do nosso Bulldog Campeiro. Nós estamos conhecendo essa raça brasileira. Então, vamos contar essa história? Bom, quando você fala do Bulldog Campeiro, a primeira coisa que vem à nossa mente é aquele Bulldog antigo, que a gente... alguns não pode nem chamar de Old English Bulldog, porque existe uma raça com esse nome, né, que não é antigo, mas vamos chamar de Old Times Bulldog, o Bulldog antigão, aquele dos séculos 16, 17, 18, aquele cão que existia na Europa, que era um cão muito versátil, que era usado nos bull baitings, que lutava contra outros animais. Ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele era a companhia da família, ele era o protetor da casa. Então, era um cão bastante versátil, que era um cão muito multifuncional. Então, esse Bulldog ele foi trazido para o Brasil pelos imigrantes em diversas ocasiões, principalmente para o sul do Brasil, né? Mas não somente para o sul do Brasil. Depois, em buscas que nós fizemos no início da criação, no começo dos anos 2000, 2003, 2004, nós encontramos bulldogs remanescentes em várias outras regiões, Mato Grosso do Sul, e Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, São Paulo, estado de São Paulo, até no Rio de Janeiro. Então, esse bulldog antigo era trazido com os imigrantes e vieram, então, para compor então, a vida, o dia a dia dessas famílias em propriedades rurais que participavam, então, das tropeadas, faziam aquele trabalho com gado, de derrubar o boi, trazer o boi fujão, etc. Então, ele fazia o trabalho de guarda e pastoreio. Aqui uma foto mostrando imigrantes alemães no sul do Brasil com seu bulldoguinho. Eu trouxe do padrão esse texto. Na verdade, eu não vou ler, mas eu queria só mostrar algumas coisas, porque no padrão original do Campeiro, o primeiro padrão, tem um texto de história que parece para muitas pessoas muito longo, mas ele foi importante ser colocado e a gente manteve esse texto, mas agora de uma forma mais enxuta, porque contar essa história é você remeter à origem e à funcionalidade desse animal. Então, eram remanescentes dos bulldogs trazidos pelos europeus, como eu falei, era usado para a captura desse gado que estava escapando em ambiente hostil, ia para o meio do mato, na mata nativa. Ele era utilizado nos matadouros para a contenção dos animais para o abate. Então, para isso, ele tinha que ser um cão forte, potente, cabeçudo, com maxilar bem forte, projetado para baixo, porque tinha que segurar e tracionar o boi para baixo. Ele tinha um temperamento extremamente interessante, porque, ao mesmo tempo que ele era vigilante, protetor da família, ele era um cão tranquilo e com muito companheirismo com a família e espírito de luta para exercer sua função. Então, o temperamento desse cão tinha que ser firme, controlado, e para com isso, fazer todo o seu trabalho e obedecer, então, aos seus donos. Bom, a história do Bulldog Campeiro começa oficialmente aí, no Canil Cão Domínio, em 2001, quando o Canil Cão Domínio do Ralph Bender solicitou à CBKC que fizesse o reconhecimento da raça. Então, houve uma comitiva de árbitros da CBKC visitando o canil e vistoriando, examinando os exemplares que o Ralph tinha, criado ao longo dos 20 anos que ele trabalhava, durante a década de 80 e 90, visando, então, esse reconhecimento. Aqui eu trago no primeiro slide alguns cães que eram pioneiros do trabalho do Ralph, cães famosos naquela época, né? Bandit e outros mais. E nessa mesma ocasião, ele tinha esses cães machos, que eram os machos principais, era o Titão, um cão bem famoso, o Tigrão. Quem começou no Bulldog Campeiro no início conhecia esses cães. Além disso, ele tinha uma série de fêmeas de excelente qualidade, essa que é a Cora, que figurou na foto do padrão do Bulldog Campeiro até a última edição. Essa foto aqui, essa de cima, aqui, as três fotos são da mesma cadela, e assim muitas outras.
Nessa mesma ocasião, ele mostrava a produção que ele tinha, os filhotes que ele produzia, que tinham já uma grande homogeneidade. E, para mostrar que a raça tinha fôlego, naquela ocasião que ele estava criando, querendo estabelecer a raça, ele mostrava animais que ele resgatava que poderiam ser consideradas novas linhas de sangue, que eles poderiam usar para abertura de sangue, para mostrar que existia, então, uma sobrevida e um fôlego para a raça. E mostrava também vários exemplares que ele não utilizou porque estavam muito fora de padrão. Então, cães com um prognatismo exagerado, cães com um peito exageradamente largo, com problemas de aprumo, sobrepeso, enfim, falta de angulação, uma série de problemas que a gente vai detalhar aí durante a apresentação. E aí, no ano seguinte desse reconhecimento, em 2002, aí eu já tinha visto essa divulgação da raça e eu fui visitar o Ralph no ano seguinte do reconhecimento. Essas fotos foram tiradas quando eu estive lá pela primeira vez, empolgadíssimo com a criação. Pegamos um carro, viajamos aí uns 10 dias pela Serra Gaúcha, porque eu queria ver aqueles cães que ele dizia que existiam lá nas fazendas. Tem algumas fotos aqui de cães com gado e, enfim, pequenas propriedades. Chegamos a ver um campeiro que tinha uns 14 anos, só com uns caquinhos de dente, que trabalhava no matadouro e assim por diante. E um dos compromissos que eu assumi com o Ralph, na época, foi que eu ia ajudar a começar a criar e divulgar raça. E já em 2012 eu trouxe a primeira exemplar, que era branquinha, e aqui ela participando da primeira exposição em Brasília. A primeira exposição que o Bulldog Campeiro participou foi essa. Eu me lembro muito bem que, na ocasião, as pessoas perguntavam muito que cachorro é esse e achavam que era o cruzamento de Bulldog inglês e Boxer. Era o que mais se ouvia na época, né? E aí você contava a história, etc. No ano seguinte, já tinham outros cães em pista que eu já tinha trazido e até, então, assim, a criação começou e começou a divulgação deles em pista. Um marco na questão da pista foi essa cadela, Sara Molocherivá, que em 2005 começou a ganhar exposições em São Paulo, CSP, apareceu no Anuário de Cães, a raça pela primeira vez foi divulgada com a foto dela, e então ela começaram a divulgar o Bulldog Campeiro. Logo depois, em 2009, um primeiro Bulldog Campeiro fez uma final de exposição quinto de bis, que foi o Xerife, do amigo João Luiz, da Bahia. E aí, a partir disso, então, a gente tem, a partir de 2009, já uma participação bastante grande do Bulldog Campeiro em exposições da CBKC. Então, aí, 200, passamos para um patamar de 400 e, nos últimos anos, 800 cães em exposições da raça. Nessa trajetória, em 2009, começaram a ocorrer as especializadas. A primeira especializada foi, inclusive, um festival da FECIS, no Rio Grande do Sul, e tivemos a oportunidade de participar, e, nessa ocasião, com fraternização dos criadores que estavam na época. Aqui a gente pode ver aqui o nosso colega Luciano Cruel, o Ralph Bender, né, outros colegas, e, nessa ocasião, nós fizemos, então, uma primeira revisão fizemos uma revisão do padrão racial, né, e fizemos, então, essa confraternização. Um marco na história do Bulldog Campeiro foi a criação do primeiro departamento da raça em 2012. Esse departamento ele deu uma impulsionada muito grande na criação do Bulldog Campeiro, reunindo aí vários criadores, 25 criadores, participando de uma série de exposições, promovendo seminários, exposições especializadas, matches da raça, exposições nacionais e etc. Então, esse foi um marco importante, um apoio importante que a raça recebeu nessa ocasião. E, nesse mesmo ano, em 2012, nós tivemos o primeiro match do Bulldog Campeiro, que foi julgado pelo Ralph Bender, e, nessa ocasião também, reunião de criadores para participar desse evento. E logo nesse mesmo ano, um ano importante para a raça, o Bulldog Campeiro, como diz o outro, alcança um outro patamar, no sentido da divulgação. O Bulldog Campeiro entra para a Expo Inter. Expo Inter, todos devem saber, a maior exposição da América Latina agropecuária, e reunindo aí quase 5.000 animais de um número enorme de raças, e nós tivemos um espaço para o Bulldog Campeiro na Expo Inter, onde ele começou a participar através de matches da raça
e aonde então os criadores puderam mostrar essa raça para todos os participantes desse grande evento. E nesse evento então da Expo Inter nós tivemos as exposições julgadas por criadores, né? Os nossos matches, que o primeiro eu tive a honra de participar em 2012, a convite da Clarice, inclusive. E na sequência outros criadores foram julgando esses matches até em 2019, quando nós tivemos a última edição, né? A pandemia atrapalhou até isso também. E nessa última, então, nós contamos aí com mais de 56 cães em pista. Foi um sucesso absoluto. E aqui, mostrando essa evolução da quantidade de canis que se dedicaram à criação do Bulldog Campeiro, desde aquele comecinho em 2002 até o ano de 2020. Depois a gente tem que esquecer um pouquinho por causa da pandemia, mas a gente teve aí um salto enorme e passamos a ter aí algo em torno de 50 a quase 70 criadores a partir do ano de 2014, se dedicando à criação do Bulldog Campeiro. Tivemos exposições especializadas sendo feitas em todo o Brasil, aqui 3 exemplos que ocorreram aqui em Brasília, 2013, 14 e 16, e tivemos aí a maior participação, a mais importante participação do Bulldog Campeiro em exposições, que foi a participação no Américas e Caribes, né? Que em 2018 que nós tivemos então o Bulldog Campeiro como a segunda raça brasileira com maior participação nesse evento. Esse aí foi um momento muito bacana, muito importante para a nossa confraternização aí entre os criadores. Aqui mostrando que o Bulldog Campeiro também Obelix 8, Gandhi 9, Ômega 10 a Carla, 11 o Mamute e assim por diante. Lambão 2 anos seguidos, que foi o Hall da Fama, depois Darius, Yuri, Drica, e aí depois tivemos a Daphne e nos últimos anos de 2018 e 2019 o Verdun Campeões da Vertente e o Léo Del Toro Bulldog Mania, como principais cães, então os grandes campeões da raça. Bom, fizemos esse primeiro histórico, né? E vamos falar um pouquinho agora de quem é o Bulldog Campeiro, né, na realidade. Bom, a evolução do padrão da raça começa lá naquele primeiro momento onde a raça teve seu reconhecimento em 2001, e em seguida nós tivemos uma primeira revisão do padrão em 2006, 5 anos depois do reconhecimento. Depois, uma segunda revisão, 2 anos depois, naquele encontro que eu mostrei para vocês em Porto Alegre, patrocinado pela FECIS. Depois, e agora, há 2 anos atrás, quase 3, tivemos uma terceira revisão do padrão, em 2019, e agora a última e definitiva atualização, definitiva até para o momento, né, para envio, então, desse padrão para a FCI, buscando o reconhecimento mundial do Bulldog Campeiro. Então, é uma raça com pouco tempo de vida que passou por muitas revisões de padrão. Se você comparar com outras raças que nós temos, que passam muito tempo sem revisão, como é uma raça recente em franco desenvolvimento, nós sentimos necessidade de fazer essa revisão de padrão aí com uma frequência maior. Bom, vamos começar a falar então da raça. Vamos aqui descrever o Bulldog Campeiro. E pegando o padrão, então, essa versão atual do padrão, onde a primeira aparência geral. Quando você abre o padrão, você tem que ter aquela ideia de que a aparência geral, você tem que enxergar a raça naquele cão. Então, quem que é o Bulldog Campeiro? O Bulldog Campeiro é um cão que tem um porte médio. Aqui tem uma figura que foi feita recentemente para ilustrar o padrão, que dá para ser visualizado enquanto a gente fala um pouquinho de que cão é esse. É um cão de porte médio, tem pelo curto, ele tem que passar o aspecto da imponência, da robustez. Ele é um cão forte, ao mesmo tempo que ele é forte, ele tem que ser ágil, ele tem um formato do corpo quase quadrado, pouco retangular, mais retangular nas fêmeas, mas quase quadrado, e ele tem, visto de cima, aquele aspecto do Bulldog, ombros bem largos, com lombo mais estreito.
mas os membros são bem fortes, musculosos, vigorosos, mas não em excesso. Eles não devem ser excessivamente atarracados, nem excessivamente pesados, e também tampouco muito leve e sem substância, e nem pernal. Tá? Então, essa é a definição geral que a gente pode fazer do Bulldog campeiro. Bom, proporções importantes. Né? Aqui é uma ilustração que estava numa das revistas da Cães e Cia, de um exemplar que foi o melhor Bulldog campeiro há muitos anos atrás, já falecido. E aí a primeira relação importante é o comprimento do tronco com a altura da cernelha, que é praticamente igual, de 11 para 10, ou seja, ele é quase que um cão quadrado. Né? E outra proporção muito importante é a relação do crânio com o focinho, que é de 3 para 1. Aí a gente vê aqui, ilustrado, 3 partes do crânio para uma do focinho. Seguindo no padrão, comportamento e temperamento é versátil, como a gente fala desde o ancestral, com características de guardião. Então, aqui fotos mostrando o cão fazendo guarda, fazendo provas de ataque, que são feitas, inclusive, hoje pelo Bulldog campeiro. Ele é bastante fiel ao dono, muito tenaz e corajoso, um temperamento sempre vigilante, mas é um cão tranquilo. Ele late pouquíssimo, praticamente não late. Tem gente que tem Bulldog campeiro que passa muito tempo sem ouvir o cachorro latir. Se latiu é porque tem alguma coisa realmente acontecendo. É um cão bastante controlável, não é tímido e é bastante tranquilo. Então, essa sim é a definição geral do seu temperamento. Vamos começar a descrever, então, cabeça. A cabeça de um Bulldog é algo bastante importante no Bulldog. Né? Então, a cabeça já... Tem gente que fala que 40% do animal é a cabeça, porque o Bulldog ele chega, ele impressiona pela cabeça. A cabeça do Bulldog campeiro é uma cabeça forte, volumosa, sem excesso de ruga ou pele solta. Não é como, por exemplo, o macho napolitano, o Graziano está aqui, pode ter chamado, é um cão mais enxuto. Essa cabeça ela tem a região craniana com um crânio bastante largo, levemente arredondado. Aqui eu estou trazendo 3 fotos para mostrar isso. Visto de frente, existe uma linha reta que fica entre as orelhas, com crânio plano. Eu vou mostrar aqui, mostrando uma linha, se vocês puderem ver, e aqui mostrando o focinho bem grosso e largo, com a grande massa de focinho. Aqui também nesse exemplar, e aqui também nesse exemplar. O stop muito bem definido, e aqui vocês veem, o stop bem definido aqui desses cães, aqui mostrando bem aqui, o stop bem definido, e aqui uma descrição maior da região facial. Uma trufa larga, bem pigmentada, narinas o mais aberto possível para o cão poder respirar bem. As cores da trufa são aquelas permitidas para a raça, então a trufa preta, a trufa cinza ou azul para os cães azuis, marrom, vermelho, e a Isabela para aqueles cães que são diluídos, né, do azul, que é o lilac ou Isabela. O focinho ele é curto, como a gente disse lá, quer dizer, 1 para 3 para o comprimento do crânio, então é 1/4 do comprimento do crânio, largo abaixo dos olhos, com as linhas laterais paralelas até a ponta da trufa, o mais quadrado possível quando visto de cima. Os lábios são grossos e pendentes, não devendo ultrapassar a linha inferior do maxilar em mais de 50% da altura do focinho. É o que eu estou mostrando aqui nessa foto aqui. Está vendo? Que ele não passa em mais de 50% do maxilar em relação à altura do focinho. Voltando lá. Em toda a sua extensão. Rima labial deve ser bem mais pigmentada possível. Maxilar e dentes fortes. O maxilar inferior ele tem que se avançar além do superior, porque ele é um cão prognata. Esse prognatismo dele é leve a moderado. A gente vai ver lá nas faltas, lá na frente, o problema do prognatismo exagerado do Bulldog. Mas ele tem que ser necessariamente prognado. Dentes fortes, caninos bem desenvolvidos, para agarrar bem o boi na sua função o primordial. Tem um cão que ele trava, puxa para baixo e consegue ficar respirando com a boca fechada, agarrado como fala, na venta do boi, né? A dentição mais completa possível, incisivos preferencialmente bem alinhados. Eu vou ter que dizer que, durante esses 20 anos da raça, no início, quem julgou dos senhores que foram árbitros nos primórdios do Bulldog campeiro, era bastante difícil encontrar Bulldogs campeiros com os incisivos alinhados, há 15, quase 20 anos atrás. Hoje, a gente já tem isso
numa proporção muito maior. Então, é sempre aquele objetivo que a gente busca e alcança, né? Então, passando aqui, mostrando, então, como eu tinha mostrado, a questão dos lábios, aqui mostrando de novo a questão do crânio plano entre as orelhas, aqui a proporção do focinho em relação ao crânio, e eu vou entrar nas orelhas, vou aproveitar essa figura para falar que as orelhas, elas não podem ser grandes demais para que, quando você dobrar ela em direção aos olhos, ela não passe dessa parte externa dos olhos. Tá? Se você reparar, se você dobrar ela para cá, ela não vai passar da parte externa aqui dos olhos. Então, falando das orelhas, de inserção alta, o mais separadas possível entre si, pequenas, pendentes, triangulares. Também pode ser estão aceitas as orelhas em rosa. Isso lá atrás, muitos exemplares que foram precursores da raça tinham orelha em rosa. Então, a orelha em rosa se difundiu até razoavelmente bastante na raça, né, por conta disso. E, como eu disse, quando dobrados levemente nos dos olhos, o comprimento não deve ultrapassar o canto interno da comissura palpebral. Aqui, os dois tipos de orelha, a orelha pendente ou envelope, um tamanho correto, aqui uma orelha em rosa. Isso aqui é um exemplar bem famoso da raça, o urso do condomínio. E aqui, isso é o certo. E aqui o que seria errado? Uma orelha pendente muito grande, se você puxar isso aqui, vai tampar o olho do cachorro, aqui é a mesma coisa. E aqui as orelhas em rosa muito grandes, que o cachorro fica quase com uma orelha de noviça voadora. Aqui você vê outros defeitos aqui, que não posso deixar de falar quando escapa. Aqui um canino, além do defeito da orelha, um canino aparente de um lado, que provavelmente designa uma torção de mandíbula desse exemplar. Aqui os incisivos bem desalinhados, como era muito comum no início da criação. Então, isso aqui está errado. Tá? Vamos seguindo. Bom, os olhos ovalados, tamanho médio, não são aqueles olhos nem afundados e nem olho arregalado proeminente. As pálpebras bem pigmentadas, preferivelmente. A preferência para as pálpebras inferiores bem em contato com o globo ocular, para evitar aquele detalhe do olho de chorão ou ectrópio. E os olhos têm as cores que variam do preto, castanho escuro ou marrom, podendo se permitir tonalidades mais claras nos cães de cores diluídas. É exatamente o que eu estou mostrando aqui. Um cão tigrado, com os olhos bem escuros, um cão red nose fulvo, com um olho mais claro, porque ele é um red. Aqui outro red nose, que é que a gente chama de chocolate, mas a denominação oficial hoje é marrom, também com os olhos mais claros. Aqui um exemplar cinza ou azul, com os olhos acinzentados. E aqui um exemplar Isabela, que é o lilac, que é exatamente a junção dos dois genes diluídos do chocolate e do azul, combinados, que dá um olho mais claro ainda, que é natural dessa pelagem. Aqui, esse exemplar, eu na pressa não consegui um melhor, mas esse aqui tem um probleminha de entrópio, que eu vou falar logo abaixo aqui. Então, esse é o certo em termos de cor dos olhos, exceto o entrópio desse animal. E aqui, há os problemas de olhos de duas cores diferentes, que eventualmente aparece. Não é muito comum, é bem raro, mas acontece. Aqui, aquele problema da pálpebra descolada, que dá, como mostrado aqui, o ectrópio, e aqui um cão com um entrópio bem pronunciado, onde você tem toda a córnea sendo afetada pela pele, que vai arranhando essa córnea e causando problema. Então, isso é o errado. Seguindo em frente, aí a gente vai falar pescoço e tronco, aqui usando a mesma figura que está lá no padrão, que, de uma forma geral, o pescoço ele é de comprimento moderado, bem musculoso e com uma circunferência próxima da do crânio, com um pouco de pele frouxa, sem forma uma barbela, mas que não é excessiva. O tronco ele tem uma linha superior firme e musculosa, uma cernilha bem definida, um dorso moderadamente curto, reto, mas com a linha levemente ascendente até a garupa. Então, ele é um cão que tem linha de dorso ascendente, levemente ascendente. Tá? Eu vou falar um pouco dos defeitos de excesso de linha ascendente e de linha descendente também lá na frente. O lombo ele é curto, firme e forte, uma garupa levemente arredondada, um peito amplo, quase redondo. Eu vou mostrar uns exemplares de frente para mostrar isso aqui. Com uma profundidade de peito que alcança a altura dos cotovelos.
costelas bem arqueadas e um ventre esgalgado, levemente esgalgado. Aqui você vê uma série de cães em esteio natural. Eles não foram montados, estão lá em posição de esteio natural. Dá para ver bem claramente essa linha levemente ascendente em todos eles. Eu vou tracejar de azul aqui, essa linha deles aqui. E se você olhar depois os outros cães, quando colocados em esteio, vamos dizer assim, montado, né? Não aquele esteio natural, dependendo da posição que você bote as pernas traseiras, se elas forem colocadas um pouco mais para trás, a linha de dorso vai dar a impressão de que ela é reta, mas, na verdade, ela é levemente ascendente. Exceto nesse exemplar aqui, que está com uma linha de dorso meio carpeada, descendente, né? E, além desse problema aqui, a gente observa aqui as angulações traseiras boas de todos esses exemplares aqui acima, exceto nesse que é uma linha com uma angulação traseira pequena, né? Defeituosa nesse sentido, o certo aqui e o errado. Bom, aqui eu trouxe mais 3 exemplos de problemas que envolvem linha de dorso e angulação traseira. Esse exemplar aqui, esse primeiro, ele tem uma cabeça até muito boa, muito forte, muito expressiva, exceto pela orelha muito grande, que essa orelha aqui também tampa o olho do animal, se você esticá-la para cá. Ele tem aqui uma linha de dorso levemente ascendente, só que ele não tem angulação traseira quase nenhuma. Esse aqui já tem uma linha de dorso muito ascendente e esse aqui já tem uma linha de dorso descendente. Os 3 têm pouca angulação traseira. Bom, cauda. Só contar uma historinha rápida, porque a cauda do campeiro é uma cauda que eu vou ter que tomar um tempinho para falar dela, porque ela é naturalmente uma cauda que, para outras raças, seria defeituosa. É uma cauda naturalmente curta, que não pode ser reta. Geralmente, ela é torta. Ela tem um calombo aqui, outro ali, ou mais de um. Ela é grossa na base e afina na extremidade, e o comprimento dela não é longo. Ela não pode ser uma cauda longa que ultrapasse 2/3 da distância da inserção da cauda até a ponta do jarrete. E quando o animal está em movimento, ela normalmente ela tem que ser portada baixa, mesmo em ação, e nunca ser levada à linha do dorso. No início da criação, nos primeiros 10 anos, essas eram as caudas. Eu tomei um tempo aqui para capturar imagens minhas antigas dos cães que eu tinha com cauda que eu chamo de tradicional. São esses exemplos aqui. São caudas que têm mais ou menos um comprimento razoável, mas sempre menor que o 2/3 da base até a ponta do jarrete. São grossas na base e mais finas na extremidade. Elas têm esses nós, esses calombos, enfim, essas alterações de direção, mas todas essas são caudas bem tradicionais do Bulldog campeiro. Eu lembro que numa exposição que eu fui há uns quase 15 anos atrás, e um cão meu foi tirado de pista, foi desclassificado porque a cauda dele era torta. Aconteceu já. Mas, enfim, foi por desconhecimento do padrão na ocasião. E aqui, essa era a cauda tradicional, e aí, com a evolução da criação, esse é um certo, tá? O certo tradicional. Começamos a ter aquelas caudas mais curtas. Está vendo que aqui eu selecionei algumas caudas que são mais curtas do que aquelas primeiras. Essa aqui é a cauda daquele exemplar que foi o maior expoente da raça, o único no Hall da Fama. Você vê que a cauda dele é bem curtinha e quase em vírgula. E esse cão, como foi muito utilizado na reprodução, produziu muitos exemplares com essa cauda. Essa aqui é uma filha dele, olha a caudinha. E aí as pessoas começaram, o mercado começou a querer caudinha curta. E eu fazia questão de explicar, gente, o Bulldog campeiro naturalmente não precisa ter essa cauda tão curta. A cauda dele não pode ser essa cauda longa que ultrapasse a ponta do jarrete, normalmente fina e comprida, como são essas 3 aqui que estão erradas. Chegamos ao ponto de muitos exemplares atualmente terem caudas até curtas demais, que nem tampa aí a genitália em muitas ocasiões aqui, tá? Mas então essas são as caudas certas e aqui a que seria errada. Bom, os membros anteriores. Essa parte do padrão, gente, eu vou comentar o que eu acho mais importante. Eu não queria ficar lendo o slide, embora o padrão tenha que ser lido por todo mundo e ipsis literis, né? Mas eu não vou fazer isso aqui porque eu acho que não é o objetivo. Mas só para falar de uma forma geral, membros anteriores são fortes, musculosos, são 2 machos. Aqui vamos mostrar 2 fêmeas, que mesmo sendo fêmeas também têm essas mesmas características, são fortes, lógico, com uma dimensão um pouco menor. E aqui o que seria errado,
né? Vocês veem a diferença aqui de peito, né? De tipicidade de peito, de aprumo dianteiro, então, entre essas fêmeas típicas e essa fêmea que não é. Mais algumas figuras aqui, mostrando aqui a questão do ângulo de 45 graus, né, do ombro. Aqui mostrando que eles têm a frente forma quase que um quadrado aqui, né, e aqui um exemplar com problemas que a frente ela está defeituosa. Aqui vocês podem observar mais ou menos, com muito boa vontade, que esse exemplar tem uma linha de dorso levemente ascendente. Esse aqui dá para ver, comparando com esse, que a linha de dorso é muito ascendente, né? Então, isso aqui já é exageradamente ascendente. Esse ângulo da foto não é bom para ver isso, mas dá para falar também que a angulação traseira desse exemplar é muito melhor do que desse, que tem uma perna praticamente reta. Tá? Bom, falamos aqui mais um exemplo, né? Um cão famoso, 2 anos, melhor bulldog campeão do Brasil 2005, 2006, o Tambo, e 2 filhas dele. Estão mostrando exatamente essa questão da frente, né? Peito, ombro, né? Profundidade de peito, etc. Os membros posteriores, musculosos e fortes, paralelos, quanto vistos de trás, coxas bem desenvolvidas, que vão indicar realmente esse vigor e essa atividade, joelhos preferencialmente paralelos. Uma questão importante, a questão da angulação traseira, que eles têm uma angulação traseira razoável, diferentemente do bulldog inglês, que costuma ter uma angulação traseira menor, né? E o próprio Old English Bulldog, que é uma raça norte-americana que está também no Brasil no grupo 11, que é o Old English Bulldog brasileiro, que também tem menos angulação traseira. Aqui uma foto mostrando, então, o que é desejado no posterior do cão, da raça, né? Essa foto está muito boa. Bom, movimentação. Bom, aqui nós temos juízes, né? Eu não sou especialista em movimentação, mas a gente sabe que, no extremo de movimentação, nós temos aqueles cães que são privilegiados morfologicamente para a movimentação. Então, o cão rápido é um cão fusiforme, ossos longos, é aerodinâmico, vamos pegar um exemplo extremo de um galgo, que é um cão que tem muito alcance e muita propulsão, tem angulações que possibilitam isso. E no outro extremo a gente tem o quê? Por exemplo, um cão quadrado, cabeçudo, rebaixado na frente e que não tem angulação traseira quase nenhuma. Por exemplo, um bulldog inglês, que não vai ter, obviamente, a mesma movimentação do que aquele outro extremo. E no meio desses dois, no inteirinho aí, você tem o nosso bulldog campeiro, que, embora seja bulldog, já é um cão com mais angulação traseira, ao se movimentar, mantém a linha de dorso mais ou menos imóvel, cabeça baixa, tem ao trotar ele tem o balanceado, o caminhar dele é balanceado, mas no trote ele mostra que ele tem agilidade, tem propulsão, e isso aqui na questão, no caso do trote, e aqui o cão fazendo galope. Bom, passando para a pele, ajustado ao corpo, exceto pela barbela na parte de baixo do pescoço. A pelagem é um pelo curto, liso, textura média, não sendo nem macio nem áspero ao toque. E aí entram as cores. No bulldog campeiro, uma coisa que chama muita atenção da raça é que todas as cores são permitidas, exceto o Merle, né? O Merle a gente sabe, todos sabem, por questões associadas à saúde desse gene que está envolvido, né? Eu vou falar das cores na sequência, mas eu vou aproveitar o slide para falar do tamanho e peso. O mais importante são as proporções, né? A gente sabe disso em todas as raças, a proporção de peso e altura, que dê aquele aspecto que a gente quer nesse cão. Cão forte, potente e, ao mesmo tempo, ágil, né? Eu tinha cão em pista que pesava quase 50 quilos, que, quando eu chegava na beira da pista, o juiz já olhava e falava, esse cachorro não vai movimentar. E, de repente, quando o cachorro começava a andar, ele via toda aquela massa se movimentar muito bem. Então, essa é a ideia. A altura ideal de cernelha, no primeiro padrão que nós tivemos da raça, era de 48 a 58, para macho e fêmea juntos. E isso foi mudando ao longo do tempo, e agora, nessa última revisão que a CBKC fez para a FCI, ficou para os machos 51 a 58 e para as fêmeas 49 a 56. O peso foi decidido não ser informado exatamente, porque ele tem que ter aquela questão da aparência forte e robusta, e as proporções têm que ser
respeitadas. Mas dá para dizer para vocês, por exemplo, que um cão de 58 centímetros ele é um cão que está beirando lá os seus 50 quilos. Um cão de 51 é um cão que vai beirar os seus 40. E para as cadelas um pouco menos em função desse tamanho que nós estamos mostrando aqui. Como falou quando está falando das cores, eu peguei um slide bem antigo nosso, de 2008, que eu tinha preparado, para mostrar as pelagens do Bulldog Campeiro, que era uma coisa que sempre chamou a atenção na raça, uma variedade de pelagem. As tradicionais são o branco, né, o tigrado e o que chama que seria o fulvo, que vai do que a gente chama de baio, né, popularmente na raça, que é o fulvo, né, ao dourado, que também é fulvo, né? Enfim. Então, aqui eu vou mostrar um pouco dessas pelagens. Aqui o branco, aqui os tons de fulvo que a gente chamava, né? Agora tem a nomenclatura definida para saber que é que tudo isso é fulvo, mas a gente chamava de baio, né? O sólido tigrado. Aqui o baio com máscara, aqui a pelagem dourada, que seria também o fulvo, aqui com o colar irlandês, com e sem branco, tons mais claros, mais escuros. Aqui a mesma pelagem, mas só numa pigmentação red nose da trufa, e aqui na versão sólida e aqui na versão tigrada. Seguindo adiante. Aqui os tigrados, aquele tigrado mais claro, um tigrado médio, um tigrado escuro. O preto na raça apareceu não no início, mas alguns anos depois do início da criação, e com o preto veio o chocolate, que nós chamamos de marrom, que é o gene recessivo desse preto, né, que é o gene B. Aqui o salpicado, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aqui esse red nose do preto, que é o chocolate ou marrom, com branco, sólido tigrado, e aqui o mais escuro, que popularmente nós chamamos de pinhão, fazendo uma alusão ao pinhão, né, que tem essa cor bem escura. Uma terceira folha já ainda das cores, aqui mostrando várias modalidades do nosso salpicado, que na verdade é denominado oficialmente como ruão, né? Então, o ruão de marrom, o salpicado de marrom, o de azul, o de fulvo, aqui o de preto. Outra pelagem também mais recente na raça são os tricolores, os pelagem tan, black and tan e chocotan. E aqui, por último, também recente na raça, relativamente recente, os azuis sólido, que tem também o tigrado, os blue fawn, que é um tipo de azul também, né, que seria o bege de azul, fulvo de azul, entre aspas, e aqui a combinação do azul com chocolate, que é o Isabela ou o lilac, né? Bom, vamos falar um pouquinho, então, do que tem de genética por trás dessas cores. Na verdade, tem dois grupos de genes aí. Uns que vão afetar a distribuição dos pigmentos dos cães, que aí são esses genes, o K, o E, o A, o S e o T, e depois outros que vão afetar de outra forma, que eu falo na sequência. Bom, aqui, então, em relação ao locus K, temos o preto e o tigrado. Em relação ao locus E, temos a questão da presença da máscara. Em relação ao locus A, tem a pelagem sable e também o tricolor. Em relação ao locus S, nós temos a ausência do branco, o colar irlandês, o Peebled e o branco absoluto, o branco total. E o outro locus, que é o T, que confere aquela pelagem que que a gente chama de salpicado, mas que é o ruão, né? Aqui, então, o outro grupo de genes que vai afetar a tonalidade dos cães. E aqui, nesse grupo, então, nós temos os dois tipos de preto, né? O preto, que é o gene B de black, eu falo de bola, mas é black, B de black, que vai trazer o red nose, né? Que é o chocolate, que hoje tem a nomenclatura oficial de marrom, e está aqui representado nesses dois exemplos. E aqui o preto, do gene D, não de dado, mas de dilution, que vai diluir o preto para o cinza e para o azul cinza, né? E para todas as outras variantes do cinza, que são o Blue Fawn e aqui o Lilac ou Isabela, sendo que o Isabela, como eu já tinha dito, é a combinação
dos dois recessivos, o recessivo do gene B, que seria você cruzar um chocolate com um azul. Então, o recessivo do B com o recessivo do D vai dar o duplo recessivo, que é o lilac, né? Bom, vamos entrar nas faltas. Mais uma vez também, gente, evitando de ficar lendo os slides, eu vou só citar as principais, lembrando que eu acho que há muitos anos eu tenho uma opinião de que a gente foi muito rigoroso nas faltas do Budok Campeão, acho que desde o primeiro padrão. Isso é uma coisa que eu já falo há muito tempo, a gente conversa entre os criadores, mas eu acho que isso tem um aspecto muito positivo, porque nós fomos muito exigentes com a raça. Quem julgou essa raça há 15 anos atrás, não precisa se acusar aqui, mas vai ter reparado que a heterogeneidade dos cães era enorme. A gente tinha cães com uma tipicidade realmente muito baixa. A gente tinha cães que não mereciam estar em pista. A verdade é essa. Então, assim, a gente até ficava triste quando o juiz não olhava muito para o nosso cão, e depois a gente, de anos de criação, a gente sabe que eles tinham razão, porque realmente esses cães não mereciam tanto olhar assim. Bom, mas de qualquer forma, é um grupo de faltas, aqui são as faltas leves, então a ausência de P1, aquelas orelhas que eu comentei lá, que são compridas demais, curtas demais, pescoço muito curto, pescoço sem barbela ou barbela demais, a linha superior em nível, que ela tem que ser levemente ascendente, o ventre que não é esgalgado, aquela cauda reta que eu já mencionei, a ausência de angulação dos posteriores e dos anteriores, metacarpo cedido com assinalamento, pata dianteira excessivamente virada para fora, pelagem atípica, né? É um Bulldog campeiro peludo, coisa parecida. Qualquer desvio da proporção do peso-altura que tire aquelas proporções que a gente já comentou. Faltas graves, narinas pouco abertas que vão atrapalhar numa função importante do cão, quer dizer, nós estamos falando que é um Bulldog funcional, que ele tem que respirar fluidamente, ele é um cão que nada, que corre, que derruba boi, que acompanha uma pessoa numa tropeada por mais de 5 quilômetros, até em situações logo condicionadas, mas em sol, etc. As orelhas, com aqueles problemas que eu falei, chegam até a ser semi-eretas ou eretas, um prognatismo excessivo, com os incisivos e a língua aparecendo permanentemente, falta de molares, aquelas pálpebras caídas com olho chorão que nós comentamos, olhos muito grandes ou protuberantes, aqueles olhos azuis que nós comentamos, aquele dorso selado carpeado, peito fraco, estreito, que nós mostramos também, aquela ponta da cauda muito longa que nós mostramos, excesso de angulação dos anteriores e posteriores e arrete de vaca. Faltas desqualificantes. Desvio de temperamento, um cachorro muito agressivo ou muito tímido, qualquer anomalia física de comportamento, desvio lateral ou torção de mandíbula, isso qualquer raça, aquela língua permanentemente aparecendo, canino à mostra mesmo com a boca fechada, falta de caninos incisivos, despigmentação com mais de 25% da trufa, qualquer mordedura que não seja prognata, o stop não marcado, dorso descendente, anteriores arqueados, a cor merle, movimentação muito pesada, difícil ou passos curtos ou passos de camelo, exemplar atípico. E aqui a gente sabe que o Bulldog campeiro está aqui no meio. Nós temos, de um lado, aqueles cães que você olha para a cara deles e fala, isso aqui não é um Bulldog campeiro, mas que lá na época, no passado, as pessoas juravam que eram. Então, são cães com falta de tipicidade. E aqui, do outro extremo, aqueles cães com excesso, é o tal do over, né? Aquele overtipo, né? O cão que é hipertipado demais. O hipertipado, então, que você enxerga outra coisa que não Bulldog campeiro. Aqui você vê tanta ruga que parece um Shar-Pei e assim por diante. Então, a gente tem que estar aqui nessa linha tênue. A gente saiu daqui no começo da criação com muito exemplar assim, e a gente tem que tomar cuidado para não sair daqui e passar para cá, né? Isso é o papel do criador. Bom, a terceira e última parte aqui, a gente vai falar de como a raça é conhecida, né? Então, nós vamos encerrar essa última parte falando de como a gente conhece o Bulldog campeiro. A coisa que mais é importante no Bulldog campeiro, gente, é isso aqui. Quando você fala do Bulldog campeiro, a primeira coisa que tem que vir na mente de qualquer um é que é uma raça apaixonada por criança. Eu já criei cães de outras raças, eu já tive mastim napolitano, já tive dog alemão, já tive boxer, já tive outras raças, dentre essas, e todas adoram criança, mas igual o Bulldog campeiro eu nunca vi. Realmente eu nunca vi. É uma coisa impressionante o fascínio que eles têm pelas crianças, né? Isso é uma coisa que eu gosto de destacar desde o início.
Outra coisa importante é que é uma raça multifuncional, quer dizer, é um cão que, na sua origem, é um cão que fez e faz guarda e pode trabalhar. Então, eu por muitos anos, enquanto eu participava de exposições, que eu já estou longe há mais de 5 anos, os cães iam para a exposição e tinham criadores, mas o seu cão, será que o seu cão derruba boi? Será que o seu cão faz guarda? Então, mandei muitos cães meus para fazendas, tenho vídeos deles trabalhando, tem esses cães aqui também, lá aqui fazendo teste de ataque lá em casa, aqui cães fazendo trabalho com gado no Mato Grosso do Sul, imagem do Luiz Rendes, e assim por diante. Então, ele é um cão multifuncional e, pelo carisma dele, pela docilidade, ele acabou sendo também um cão terapeuta. Esse é um trabalho do Marcos e sua esposa, do Canil MDA Refúgio Campeiro de Umuarama, Paraná, que estão prestigiando a palestra. Um abraço para vocês, que fazem um trabalho belíssimo com esses cães, ajudando na reabilitação de crianças que têm problemas físicos, crianças com câncer, crianças com diversos tipos de problemas, até asilos, idosos também são contemplados com esse tipo de assistência dos cães. É uma raça, gente, que chama muita atenção, atrai muito público onde ela vai. É aquela história do carisma do Bulldog, né? É uma raça que também confraterniza bastante. A gente conseguiu, ao longo desses 20 anos de criação, juntar muita gente diferente. Eu sei que isso não é privilégio do Bulldog Campeiro. Todo mundo que cria cães sabe que ser humano é de todo tipo, a gente vai encontrar gente de todo tipo em qualquer raça, mas é impressionante como o Bulldog Campeiro conseguiu unir os criadores ao longo de toda essa trajetória em prol exatamente do seu reconhecimento, da sua evolução e do seu aprimoramento, né? É uma raça admirada por todo mundo. É um cão que é companheiro de esportes náuticos, é um cão que brinca com o bebê, é um cão que chama a atenção da mídia. Ele é um cão realmente muito carismático. E ele está nas mídias há muito tempo. A gente mostra aqui uma série de matérias e reportagens que saíram do Bulldog Campeiro ao longo desses 20 anos, muitas matérias de revistas. Ele é um cão que não está só no Brasil mais, quer dizer, é uma raça brasileira, mas que já está no mundo. Aqui um resumo. Nós temos para lá de 30 exemplares exportados para os Estados Unidos. Eu tenho notícia de... Esses foram que o nosso canil exportou e as ninhadas que foram nascidas. Já tem mais notícias de outros canis que estão exportando agora para os Estados Unidos. Para a Europa também, exportações importantes, de mais de 6 exemplares, 2 ninhadas registradas. A América Latina está crescendo muito ultimamente a exportação de cães. E o futuro dessa raça? Né? Vamos falar, para terminar, então, qual é o futuro do Bulldog Campeiro? Bom, aqui essa figura mostra é um belo exemplo de uma trajetória fulminante. Quem gosta de curvas, olha aqui uma curva quase exponencial surgindo aqui. Até aqui, o Bulldog estava tendo um crescimento exponencial de registros, aí chegando a 800 registros. Depois disso, ele passou a ter obviamente, uma atenuação, né? Isso aqui em ecologia é chamado capacidade de suporte. Ele dá uma estabilizada num platô acima de 1.000 exemplares registrados por ano, que é algo extremamente importante para uma raça tão nova, né? Então, é uma raça em franco crescimento. Além disso, é uma raça que, no seu futuro, nós temos que atentar por uma série de fatores. Em primeiro lugar, nós temos que ter muita atenção com o aprimoramento das linhagens. Nós temos hoje um material genético primoroso em mãos para a gente continuar desenvolvendo. E durante todos esses 20 anos, nós trabalhamos e vamos ter que continuar trabalhando para intensificar o controle dos problemas sanitários da raça. Uma coisa que nos preocupa também, isso aí não é também privilégio do Bulldog Campeiro, é a sobrevivência dos criadores ao processo de popularização da raça. A gente vê isso acontecer com tanta raça, né, que vira popular e acaba virando igual aquela história do antigo CD pirata, né? Então, é o cão que o cara jura que é daquela raça, criado no fundo de quintal, e que acaba dificultando todo o processo de criação de quem é sério. Mas nós temos aí exemplos de investimento em tecnologia, nós temos, por exemplo, sêmen de grandes ícones da raça guardados, congelados para uso no futuro, né, em reprodução,
Eles participaram recentemente de testes genéticos para verificação de distância genética entre as linhagens. Isso tudo nós estamos fazendo já na raça. E a gente tem hoje aí quase 700 canis registrando Bulldog Campeiro, dos quais mais de 250 só registro Bulldog Campeiro. Até o fim de 2020, nós já estávamos com 11 mil exemplares sendo registrados pela CBKC. Aqui é a lista dos canis que mais registraram na raça. E nós tivemos, como mostrei antes, mais de 50 Bulldogs Campeiros sendo exportados para o mundo todo. E, mais recentemente, a gente teve um fortalecimento muito importante da raça. A gente conta com o apoio da FERCIS desde 2009, que eu mostrei na nossa apresentação como foi importante para a raça se desenvolver. E agora a gente tem, desde aquela criação do Departamento Gaúcho do Bulldog Campeiro em 2012, nós tivemos agora, recentemente, estamos tendo aqui a criação de mais 2 departamentos, Rio de Janeiro e Ceará, para se juntar ao do Rio Grande do Sul, para termos 3 departamentos da raça. Acabamos de ter a criação do Conselho Brasileiro do Bulldog Campeiro, do qual eu tenho a honra de fazer parte, como suplente do Luciano Cruel. E agora nós estamos, então, na reta final para o nosso processo de reconhecimento do Bulldog Campeiro pela FCI, nesse ano de 2022. A gente, por esses números que eu mostrei, a gente já meio que passou, já tem números acima do que seria necessário pelas regras da FCI para reconhecimento da raça. Nós estamos sobrando em número de exemplares, em número de linhagens, em tempo de criação, e nós estamos, então, reunindo a documentação e nós temos aí uma expectativa extremamente favorável a que nós tenhamos esse ano o reconhecimento oficial do Bulldog Campeiro pela FCI, o que vai nos colocar aí, como diz o outro, num outro patamar. Vamos sair, vamos ingressar no grupo 2, que é um grande desafio para a raça, mas nós estamos muito felizes e muito esperançosos que isso vai acontecer esse ano. Essa vai ser a nossa boa notícia de 2022. Encerrando, então, agradecendo a todos, aqui uma figura mostrando, é assim que a gente vive no dia a dia do Bulldog Campeiro, criadores felizes, reunidos. Aqui embaixo o e-mail do nosso recém-criado Conselho do Bulldog Campeiro. Quem quiser entrar em contato direto comigo, tem aqui o meu contato. E aqui eu queria só deixar aí os créditos e agradecimentos aí a quem colaborou aí com todo o nosso trabalho e com essa nossa apresentação do Bulldog Campeiro. Agradeço muito a todos. Muito obrigado.